Olá, tudo bem com você? Vamos iniciar agora um assunto muito interessante que com certeza vocês vão encontrar aí nas provas de concurso. É ditadura e serviço social. O livro que eu vou tomar de referência é o livro de José Paulo Neto, que eu acredito que vocês vão conhecer, eu vou colocar aqui no slide, e a gente dar continuidade à nossa disciplina de FHTM, Fundamentos Teóricos, Metodológicos, Históricos Metodológicos do Serviço Social. Vamos lá. E aí, a gente continua, né, falando com vocês sobre essa importância da ditadura e serviço social, onde a gente vai iniciar trazendo alguns conceitos e o resumo da nossa aula. Vamos lá. Ditadura e serviço social. Continuando ali, né, falando do governo militar, a ditadura propriamente dita, a autocracia burguesa, o golpe de 64, a contra-revolução preventiva, o latifúndio, a exclusão das forças populares e o Estado excludente. Então, a gente vai trazer, assim, um recorte, né, do que a ditadura trouxe para o serviço social. E, como eu falei, está aí na imagem, né, o livro Ditadura e Serviço Social, de José Paulo Neto, que é um livro que já tem uma edição atualizada, mas eu preferi colocar essa capa porque é o que todo mundo conhece mais, tá? Não que esteja diferente do atual, não. É mais só visualmente melhor para que vocês possam estar sempre lembrando de que livro é esse que vocês estudaram anteriormente. Então, vamos lá, caminhando para a nossa aula. Tríplice objetivo. Novo quadro de interrelacionamento capitalista, onde tem aí a internacionalização do capital, necessidade de adequar os padrões de desenvolvimento nacional. Tem também golpear os protagonistas resistentes à reinserção, subalterna no sistema capitalista. Aí a gente fala também de movimento social logo mais a seguir. Eliminar as possibilidades da contra-revolução socialista, e eu trago em destaque o golpe de abril, né, um contexto da contra-revolução e mais aí a contra-revolução preventiva associada à particularidade histórica brasileira. Então a gente vai falar do contexto brasileiro mesmo, né, de como foi a ditadura, o durante, o antes e o depois dessa ditadura tão repressora, que a gente já falou na aula anterior sobre o governo repressor, sobre questão social e o que a gente vai ver aqui durante a aula da ditadura também. Então, aí eu trago uma citação interessante de Paulo Neto. Na página 15, se vocês estiverem com o livro, vocês podem acompanhar. Ele diz o seguinte: os 3 lustros que demarcaram no Brasil a forma aberta da autocracia burguesa, Fernandes, 1975, assinalaram para a totalidade da sociedade brasileira uma funda inflexão. Afirmaram uma tendência de desenvolvimento econômico, social e político que acabou por modelar um país novo. Algumas pessoas têm muita resistência a Paulo Neto, eu já sei disso. Mas assim, a gente precisa entender e saber estudar esse livro de Paulo Neto. Ele é um pouco denso, mas nada que um dicionário do lado, concentração e estudo a gente não consiga. Então, deixo a dica que vocês vão precisar de um dicionário e sempre olhar no rodapé do livro, porque tem informações importantes para a gente estar trazendo e estudando. Então, a gente vai entender algumas palavrinhas ali como lustro, né? O que é lustro, o que é autocracia burguesa, o que ele quer dizer com inflexão e o que ele quer dizer com essa totalidade da sociedade brasileira. Vamos lá. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! Prestando atenção, lustro, autocracia burguesa e inflexão são as palavras destaques aí dessa citação. Lustro significa período de 5 anos. Ele diz ali que cada lustro tem 5 anos. Então, ele fala em 3 lustros, quer dizer 15 anos, que foi o período que Paulo Neto está colocando aqui para a gente, né? Quando eu trago aqui, gente, ó, José Paulo Neto é a sigla JPN, se refere ao período que vai de abril de 64 a março de 79, ou seja, do início da ditadura, do governo de Castelo Branco até o governo de Figueiredo, quando a ditadura estava finalizando, né? Esse período da abertura política. E vamos entender, então, o que é autocracia burguesa. Termo desenvolvido por Flores Fernandes em seu livro A Revolução Burguesa no Brasil, para se referir a um traço estrutural do Estado brasileiro,
uma burguesia no poder que se coloca como sócia, é isso mesmo, sócia do imperialismo dos países capitalistas centrais. Essa autocracia burguesa, hegemônica, também ditadora e repressora nesse período brasileiro. Inflexão quer dizer desvio, mudança da direção ou da posição normal. Então, ele quer dizer que neste período, que perdurou por 15 anos, o Brasil estava aí diante de uma crise monumental que era a ditadura militar, né? Então, que trouxe aí uma mudança muito grande para a sociedade, que ao mesmo tempo a gente sabe que a sociedade ela é dinâmica, ela se organiza e se desorganiza, ela é cíclica, né? E que a gente precisa entender que Estado brasileiro é esse ditador, que Estado brasileiro aí que fez com que várias pessoas fossem exiladas, massacradas, né? E a gente precisa entender como também o serviço social entra neste contexto. E agora, será que a gente já consegue traduzir o que Paulo Neto está falando? Eu acredito que sim, né? Então vamos lá. O que Paulo Neto quis dizer em sua afirmativa é que durante os 15 primeiros anos da ditadura militar no Brasil, de 64 a 79, a qual assinala o período claro de predomínio dos interesses da classe burguesa no poder, vão assinalar um desvio no desenvolvimento econômico, político e social, o que acabou por modelar um novo país. É um divisor de águas mesmo, né? É o início, o meio e o fim, o antes e o depois da ditadura militar no Brasil. E aí, lá na página 15, ele continua dizendo: ao cabo do ciclo ditatorial, nenhum dos grandes e decisivos problemas estruturais da sociedade brasileira estava solucionado. Eles diziam que com a ditadura ele iria resolver todos os problemas brasileiros, que na verdade a gente sabe que não, né? Então, ao contrário, aprofundados e tornados mais complexos, ganharam um dimensionamento muito mais amplo e dramático. E aqui na sua novidade, né? O desastre nacional em que se resume o saldo da ditadura para a massa do povo brasileiro desenhou uma sociedade de características muito distintas das existentes naquela em que triunfou o golpe de abril. Então, o subdesenvolvimento era latente, a desigualdade social também, né? O pobre e o rico estava visível, só que assim, aumenta-se aí, além de tudo, a questão da polícia e da política imperando sobre a sociedade brasileira. E deixo uma nota extremamente importante para que a gente possa relembrar que torna-se necessário que a gente estude esse período da história do Brasil. É isso mesmo, não adianta só vocês estudarem José Paulo Neto se vocês não entenderem o contexto como um todo, né? A história do Brasil faz parte e a gente precisa entender qual presidente, em que época esse presidente governou, quem foi a sua aliança, para que a gente possa entender na sua totalidade. Então, a história do Brasil, que possamos estabelecer aí alguma procedência, as condições de que neste momento se desenvolveram e até, na verdade, nem se desenvolveram certas tendências, paradigmas e linhas de reflexão no serviço social. A gente sabe que a gente ainda era uma profissão meio que engatinhando neste processo de profissionalização e que estávamos aí a serviço deste capital tão imperioso, tá certo? E a nota, né, além da dica que eu deixo aqui, é que Paulo Neto ele afirma que esse período ditatorial modelou realmente um país e desenhou uma sociedade de características muito distintas à do país de antes da ditadura. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, existiu um país pré-ditadura, durante a ditadura e pós-ditadura. E a gente precisa refletir. A que golpe esse autor se refere? Por que ele denomina golpe de abril? Vamos entender mais a fundo. Ele diz assim, ó, o golpe de abril faz parte de um contexto internacional. Claro, se a gente estava ali na dominação dos norte-americanos, né, dos Estados Unidos, era porque esse contexto internacional estava diretamente ligado ao golpe. Então, segundo os analistas da ditadura brasileira, esta emergiu de um contexto que transcendia largamente as fronteiras do Brasil, né, do país. Ou seja, a instauração de uma ditadura no Brasil faz parte de um contexto internacional da instauração de ditaduras militares em outros países de terceiro mundo, como cita aí o próprio autor, a Indonésia, que é um país subdesenvolvido, né, assim como o Brasil, e que também sofreu esse período de ditadura militar.
ele traz aí outra como citação, eu sempre gosto de trazer algumas citações, porque eu tiro aí, né, esses extratos do próprio livro de José Paulo Neto. Os centros imperialistas, sob o hegemonismo norte-americano, patrocinaram especialmente no curso dos anos 60 uma contra-revolução preventiva em escalada planetária, com rebatimentos principais no chamado terceiro setor, onde se desenvolviam diversamente amplos movimentos de libertação nacional e social. Era o que queria acabar com aquele período ditatorial. E aí a contra-revolução preventiva, ela traz aí uma contra-revolução que estava em curso. Era como se eles estivessem colocando para a população que precisava acabar com aquela revolução que vinha poder existir, que é a revolução socialista. Então ele fala que a contra-revolução preventiva é a revolução querendo acabar com o comunismo. Foi uma revolução para prevenir literalmente que existisse, assim como outros países, essa revolução comunista que não era nada boa para o sistema capitalista. A finalidade dessa contra-revolução era tríplice: adequar aos padrões de desenvolvimento nacionais e de grupos de países ao novo quadro de interrelacionamento econômico e capitalista. Golpear, na verdade é golpear mesmo, imobilizar os protagonistas já habilitados para está numa situação subalterna no sistema capitalista e dinamizar em todos os quadrantes as tendências que poderiam ser catalisadas contra a revolução e o socialismo que estava aí, né, querendo enfraquecer o sistema capitalista, e eles não queriam acabar com aquele sistema. E a ditadura e o serviço social traz resultados aí interessantíssimos, né? Os resultados dessa contra-revolução preventiva tornaram-se mais nítidos a partir da década de 60, quando conseguiram afirmar o padrão de desenvolvimento econômico associado à subalternidade. Era um país subalterno, né? Nada mais que isso, aos interesses imperialistas, e aí vinha a questão da exclusão desses protagonistas comprometidos com o projeto nacional popular, que eram oriundos da massa popular mesmo, né, e democráticos, que eles não queriam ter democracia e sim queriam ter a ditadura ditando as suas regras. A presença de um discurso oficial e uma prática policial militar anticomunista. Eles diziam que o comunismo estava atrelado ao anarquismo, né? Então eles tinham que combater isso. E aí, né, a ditadura e o serviço social traz aí um instrumento importante. Como é que esse assistente social estava atuando? Atuava na mobilização, na organização e participação do homem no processo. O serviço social e a postura política era extremamente equivocada desde a sua origem, uma vez que a gente tinha uma prática assistencialista, né? Sempre participaram, conscientes ou inconscientes, né? Alguns assistentes sociais, com a reinserção do proletariado na política, traz aí à cena, né, as tendências democráticas contidas e reprimidas no serviço social. Então, esse serviço social que não tinha uma prática organizada, que tinha uma prática paliativa, estava aí também a serviço dessa ditadura, né, a serviço desse governo repressor e ainda a serviço da Igreja Católica. Tá certo? Então, assim, fizemos uma retomada nessas informações. Espero que aí já comece a clarear para vocês, tá certo? Então, como eu falei, a ditadura não acaba aí. A gente vai continuar na próxima aula trazendo ainda mais informações. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um abraço. Tchau.